Então, eu acredito que essas são algumas preocupações que passam por mim na formulação desse relatório. Então, acho que são essas questões que eu gostaria que todos pudessem comentar. E prefeitos. Caro deputado Barbosa, na maioria dos itens, eu estive conversando com o prefeito Jonas, com o presidente Lacerda, da Frente Nacional, pediram para mim vir. O Jonas está numa viagem, o prefeito de Campinas está numa viagem no exterior. Amanhã vai ser a reunião da Frente Nacional de Prefeitos aqui então estão na organização, estão discutindo os temas. Nós concordamos com a maioria dos temas com o senhor, deputado. Nós achamos importante, eu acho que é uma evolução, mas nós precisamos só fazer de uma forma mais gradativa. E tem uma outra preocupação ainda que o senhor levantou e que nós não sabemos como resolver, é a questão, a própria 866, a gente faz alguns critérios às vezes e que nós não compramos um produto de qualidade. Tenta entrar, sabe, uma própria caneta, um papel, às vezes a gente acaba comprando algo que não tenha qualidade. Isso dá tempo para brigar, dá para você discutir, mas da entidade não dá. Se nós paramos um serviço, a entidade não consegue, na semana de mês, tanto da saúde como uma entidade na área social, não consegue se organizar, a mesma entidade novamente. Agora, a questão financeira do ano passado, eu vou dar 2 dados de Campinas para o senhor. Esse mês de setembro, nossa receita caiu 9% em relação nominal ao ano passado. A mesma receita esse ano foi 9%. Se nós considerarmos a inflação, nós teríamos que ter 8,5% a mais de receita. Então, nós acabamos tendo uma receita menor no valor nominal. Essa vinculação vai acabar fazendo com que seja deserto, que desarticule o serviço, que a gente não consiga contratar. Não dá para a gente não ter a lei da responsabilidade fiscal, de o prefeito não deixar, se não é rejeitado as suas contas. Então, nós achamos que o momento para nós implantarmos isso, nós não sabemos como vamos conseguir ficar como está. Imagine fazer qualquer uma coisa que vai ampliar. Por isso a nossa agonia, deputado. Obrigado, Hamilton. Magali. Entendemos a sua angústia, prefeito, porque temos ouvido aí de muitos municípios. Por outro lado, é necessário realmente a preparação e a organização das entidades o mais rápido possível, né, para que a gente dê continuidade. Mas, como nós falávamos, a entidade social, a organização social, ela faz parte da execução do SUAS, né? E as organizações, muitas vezes, elas são pequenas, elas não são grandes. E diz aqui no artigo 47, parágrafo 3º, que a seleção e a contratação pelas organizações da sociedade civil de equipe envolvida na execução do termo de fomento e ou colaboração deverão observar os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E esse parágrafo, ele deu uma ampla interpretação, inclusive para alguns tribunais de contas, que nos trouxeram de que nós teríamos que fazer um concurso praticamente público na entidade. E nós achamos absolutamente inviável. Acredito e defendo que a entidade deve realmente cumprir os princípios do artigo 37, no sentido da moralidade, da impessoalidade, de tudo mais. Porém, tem que ser uma seleção de acordo com a pessoa de direito privado que é a entidade. A entidade não é uma entidade de direito público. Ela executa recurso público sob monitoramento público, porém ela é de direito privado. E a mesma preocupação cabe à questão das compras, que a lei remete em alguns pontos, que é praticamente uma licitação. A entidade que tem até 5.000 habitantes, que é a grande maioria do nosso país, muitas vezes tem uma única loja dentro do seu município que vende a comida, a roupa, o brinquedo, vende tudo lá, o seu Najib da esquina. Como é que essa entidade vai cumprir? Então, nós temos que pensar na especificidade e nas características culturais do nosso país, porque senão nós não vamos conseguir cumprir. E aí sim criaremos um grande problema para os gestores públicos, para os nossos gestores da assistência e para os prefeitos. Então, a nossa preocupação, não sei se consegui elucidar, deputado, qual é a preocupação com relação a essas organizações.
Senhor relator, apenas reforçar alguns pontos. Hoje nós temos 18.549 entidades, sociedade civil, inscrita nos conselhos, presentes em 2.588 municípios brasileiros. Na verdade, elas prestam um serviço que é obrigatoriedade do Estado, né? E que, felizmente, na ausência do Estado nessa circunstância, nós temos essas organizações que dão conta dessa tarefa, volto a dizer, que é de Estado. Elas prestam um serviço, essencialmente, de convivência e fortalecimento de vínculos, acolhimento institucional de idosos, de crianças, proteção especial de pessoas com deficiência, idosos e sua família, habilitação e reabilitação. E o perfil geral, segundo o censo do SUAS, senhor relator, são de entidades pequenas, com pouca receita e dependente de financiamento público para a realização desses serviços socioassistenciais. Portanto, eu compreendo que o justo equilíbrio, o seu trabalho para isso vai ser um trabalho muito delicado. O justo equilíbrio é entre nós darmos vazão à aspiração correta do povo brasileiro de mais transparência nessa relação entre a organização de sociedade civil e poder público, e dinheiro público, particularmente, mas, de outro lado, também reconhecer que são essas entidades que, em grande maioria, realizam a política pública que é de titularidade do Estado e que, portanto, nos cabe, considerando esse perfil de pequenas, dependentes e que, portanto, de baixa organicidade, inclusive, nós não podemos deixar que o texto frio da lei, que pretende ser melhor e que pretende que nós tenhamos mais mecanismos de transparência, transforme num grande negócio que grandes empresas, querendo atuar no novo vetor econômico, apague o grande trabalho, o essencial trabalho de Estado, inclusive, que prestam hoje no campo da assistência social, notadamente, essas entidades. Portanto, torço que Vossa Excelência consiga abarcar tudo isso, porque não é tarefa pequena, né? Considero também, como Vossa Excelência, que nós já prorrogamos 3 vezes, não me parece juridicamente que não está em discussão a prorrogação, né, nesse momento do seu trabalho agora, mas como que nós podemos aperfeiçoar a lei. Essas contribuições que nós queremos dar e torcendo que nós tenhamos outros momentos que nós possamos atuar juntos. O FONSEAS é parceiro de aperfeiçoamento da lei. Charles. Deputado, o senhor fez pergunta bastante contundente aqui para o CONAS e para o CONASEMES, e já fazendo uma proposta aqui, dizendo, vamos conversar a respeito e até que ponto eu posso fazer qualquer mudança no relatório que assambarque as situações da saúde. Eu acho que a Anatel colocou uma série de dificuldades que nós temos de ter aplicabilidade concreta da 13019. O SUS ele é constituído de um arcabouço jurídico trabalhado durante 20 anos, então nós temos a Constituição, temos a Lei 8.080, 8.142, a Lei Complementar 141, uma série de normas por portarias e decretos que faz um arcabouço muito complicado. E eu mantenho a posição do CONASEMES da inaplicabilidade, deputado, com todo respeito, da 13019 as ações e serviços da saúde que já são bem constituídas ou que já têm o arcabouço jurídico desses serviços. Eu acho que o sistema SUS não se aplicaria dentro do que a lei pretende. Finalizando, é só colocar aqui, pelos mesmos motivos que a Anatel colocou, a questão da continuidade do serviço. Na prática, deputado, eu tenho um termo de cooperação, um termo de fomento com uma entidade prestadora. Esse termo de fomento, que tem toda a burocratização de chamamento, de que essa unidade vai fazer, no Sistema Único de Saúde, ele muda continuamente. Ele muda com habilitações de serviços de UTI, com normas da Anvisa, com normas muito específicas, que a lei, do jeito que ela burocratiza e formaliza o processo, na prática, ele cria diversos problemas ao pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde, no seu caráter complementar e suplementar. Obrigado, deputado. Eu coaduno com a posição da secretária Ângela, no sentido do nosso dever para com as organizações de sociedade civil. No caso do SUS, são 50% das ações e serviços de saúde, notadamente assistência à saúde, ambulatório, hospital, imagem, né, são prestados por entidades.
A nossa preocupação, e eu vou direto ao ponto que o deputado Eduardo Barbosa dirigiu-se a mim, é a questão do instrumento, convênio ou termo de colaboração e fomento. Eu, Aletelli, não posso, em nome da Assembleia do CONAS, fazer esse tipo de pacto, né, aqui, mas posso levar as propostas todas lá. A questão que nos preocupa e que nos direcionou para esse posicionamento da exclusão do SUS da aplicação da lei é o artigo 199 da Constituição, que diz que as relações com entidades privadas, seguida a priorização sem finalidade lucrativa e, posteriormente, as com finalidade lucrativa, que se relacionarem com o Sistema Único de Saúde, deve dar-se por contrato do direito público ou por convênio. Então, a nossa preocupação é que a Constituição nomeou os instrumentos, mas já deixo de antemão o convite ao relator e ao presidente da comissão mista que, se for o caso de comparecer em debate, de chamar-nos a debate, estamos à disposição. Ok, o imbróglio está conosco, né? Lembrando que a lei já existe, né? Então, até o questionamento da inconstitucionalidade dela pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos tentando, inclusive, dentro do nosso relatório, fazer com que a gente identifique que, se ela trouxe ganho, vamos trabalhar para que não haja um questionamento que coloque em risco a organização do serviço. Não tem sentido criar uma lei para criar mais problema, né? Você já tem demais lá na ponta, né? São muitos os problemas. Essa lei só tem sentido se, de fato, ela trabalhar com uma condição de ser facilitadora. Lógico que eu vou aqui compartilhar com vocês o que eu penso. Na realidade, as políticas setoriais que estão aqui presentes, elas já têm um processo de organização que, acontecendo e funcionando adequadamente, essa transparência já era dada. Eu acredito nisso. Mesmo porque hoje nós temos as instituições funcionando e, assim como o Ministério Público está atrás de vocês no dia a dia, em cima das entidades também. Antes da entidade receber um recurso, o Ministério Público já é informado que aquele recurso está chegando. Então, a qualquer momento, ele pode buscar qualquer informação. Então, essa questão da transparência, ela é muito hoje já garantida. Você, só para comentar, Milton, ontem nós votamos no plenário da Câmara a urgência urgentíssima de um projeto que deve ser votado ainda até esse mês, ou mais tardar mês que vem, que é justamente um projeto de lei complementar que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal no que se refere a recursos humanos, quando os recursos são oriundos de transferência da União para o município, fazendo com que você excluam esse cômputo para efeito do percentual gasto com recursos humanos. Então, isso pode ser que facilite em muito a vida de vocês, e a gente conseguiu, eu fiz parte da comissão especial que analisou a proposta da lei. Ela era prevista apenas para a saúde, porque tem muitas das ações que são programas definidos pelo Ministério da Saúde, absorvidos pelo município, mas nós conseguimos, inclusive, ampliar isso para assistência social, porque muitos dos serviços também são financiados pela transferência, e da educação. Então, a gente espera que isso dê um alívio muito grande à lei de responsabilidade fiscal, que, se for aprovado concomitante com essa lei, pode ajudar. Só que vocês já estão no processo de formulação dos orçamentos, então isso é que traz, às vezes, uma dificuldade. 30 de setembro já foi enviado, pois é. Então, isso é que talvez crie aí uma situação diferenciada aí para o ano de 2017, que a gente vai ter que apreciar se nós temos espaço para tal, né? Eu acredito que, tudo sendo feito de forma muito mais serena, né, há uma tranquilidade de ter mais acerto.
para amanhã a gente não ficar julgando na lei toda a culpa de processos que estão além da lei, inclusive essa questão de redução de receita que os municípios estão vivendo. Tá? Mas eu estou atento, né? Eu acho que para mim a audiência foi muito importante, nós institucionalizamos a partir dessa audiência e registramos na esfera da comissão mista as dificuldades que vocês apontaram, nos colocando com mais responsabilidade ainda para tentar absorver aquilo que vocês estão trazendo. E esse é o nosso papel e essa é a nossa vontade. Então, sendo assim, eu agradeço a presença de todos vocês e aguardo, na semana que vem, nós vamos contactuá-los para ver se a gente pode ter uma reunião de trabalho mais em cima do próprio relatório. E espero que vocês já tragam para mim alguma posição sobre isso que eu formulei. Tá joia? Obrigado, está encerrada a nossa sessão.